Salmos capítulo 1, no versículo de número 1, Salmos 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É alguém que falou: todo mundo é pecador. Mas uma coisa é a pessoa, uma coisa é a pessoa ser chamada de pecador porque um dia conheceu o pecado, e outra coisa é a pessoa ser chamada de pecador por viver na prática dele, É a diferença. Então a Bíblia fala: nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer, a Bíblia diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. E a Bíblia fala mais: quem segue essas instruções, a Bíblia diz, ela fala como é a vida de uma pessoa que segue essas instruções aí. Ela diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Está falando da diferença de uma pessoa que tem prazer na palavra de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Está falando exatamente da diferença que é vista na vida de uma pessoa que não anda no caminho do ímpio, não anda no conselho do ímpio, no conselho dos caminhos dos pecadores. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu quero falar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. O tema desta mensagem é desejo a palavra. Desejo a palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Desejo a palavra. Sabe, o servo de Deus, o filho de Deus, ele precisa desejar a palavra. Ele precisa ter desejo pela palavra. Precisa ter desejo pela palavra. Nós precisamos entender que precisa acontecer em nós algo chamado infundiamento. Infundiamento. O que é infundiar? O infundiamento acontece, uma pessoa pratica um infundiamento, é quando ela pega algo e infunde. Por exemplo, essa jarra está cheia de água, aí eu pego, por exemplo, uma caneta, qualquer outra coisa, e coloco aqui dentro, uma pedrinha, qualquer coisa, eu coloco aqui dentro dessa jarra cheia de água. Eu estou praticando algo chamado infundiamento. O infundiamento precisa acontecer na vida do cristão. A palavra precisa ser infundiada na vida do cristão. Amém? Precisa ser infundiada com abundância. Que é o meditar dia e noite, que a Bíblia está dizendo. Deus está falando aí do infundiamento. Porque quando eu medito na palavra dia e noite, vai acontecer o infundiamento. Eu estou praticando o infundiamento. E porque eu pratico o infundiamento, a minha vida vai seguir o curso da palavra. A palavra, ela vai começar a seguir a palavra que eu estou infundiando dentro do meu espírito. Amém? Ela vai começar a seguir isso em nome de Jesus. Porque uma coisa eu digo para você: até agora, até esse exato momento, tudo que aconteceu
coisas que nós praticamos, enfundiamento de coisas que nós fizemos, e aí agora a nossa vida tem seguido aquilo de lá. Mas a partir do momento em que você começa, trocar o tipo de semente que você pratica, que você passa a mudar as palavras que você fala, você começa a tirar as palavras erradas, colocar a palavra certa, você começa a tirar a semente errada e colocar a semente certa, adequada para o tipo de terra adequado, dali para frente você vai ver. Eu costumo dizer como também uma cacimba, não sei se você já abriu cacimba, nós já abrimos cacimba, eu lembro de eu pequeno, minha mãe ali, sempre quando o rio tinha descendo água era uma coisa, mas quando cortava, parava de descer água, aí precisava o povo abrir cacimba, tinha que abrir buraco muito fundo, né? Pegava uma pá, um enxadão, ia cavando na areia, cavando, até que descia para dentro. Era tão fundo que às vezes precisava até fazer uma escada, como tem aquela escada que não está ali, uns degrauzinhos para descer lá para baixo, ponhava a tábua para não usar barro, e ali enchia um balde d'água, subia de lá com esse balde de água na cabeça ou no ombro, tirando de lá de dentro. Mas o mais detalhe, o mais interessante, é que quando ia escavando, a água ficava suja. A água ficava suja por causa das impurezas da areia. A água ficava suja. E aí a gente pegava uma vasilha, começava a pegar daquela água que estava ali dentro, ia jogando para fora, pegava, jogando para fora, pegando, jogando para fora. Aí ela começava a minar a água limpa. Ela começava a minar uma água limpa. Aquela cacimba começava a dar água limpa. E aí a gente enchia um recipiente e levava para casa. Né? Ou seja, é preciso escoar, é preciso tirar aquilo que estava sendo colocado, trocar aquilo que estava sendo colocado por algo limpo, chamado a palavra de Deus, com algo que tem poder para limpar, com algo que tem poder para poder fazer com que direções sejam mudadas, que é exatamente a palavra de Deus. É preciso acontecer esse infundiamento. É preciso. Porque de tanto você colocar a palavra, vai chegar uma hora que a sua vida não tem como, ela vai ter que seguir a palavra, porque você foi trocando aquilo que estava fazendo você perder. Você foi trocando aquilo que estava fazendo você, ter problema, e você vai chegar naquilo que é bom. Vai chegar naquilo que é bom. Você já observou uma roupa? Você já remendou alguma roupa alguma vez? É por isso que a Bíblia fala para não remendar, colocar um remendo novo num pano velho. E nem colocar um vinho novo no ombro velho, porque vai dar pressão, não vai aguentar o ombro velho, não vai aguentar. Então, você coloca um remendo novo num pano velho, aquele pano velho começa a rasgar, ele vai rasgando, quando ele chega no novo, ele não rasga. O velho vai rasgando com facilidade, mas quando ele chega no novo, ele para. E se você começar a querer rasgar o novo, você vai começar a rasgar, mas você vai ter dificuldade. Quando você está rasgando um pano velho, aquele rasgão sai torto para lá e para cá, ele vai fazendo curva. Mas quando chega no pano novo, você dá um corte, ele começa a puxar, ele vai rasgar reto, não precisa nem tesoura para cortar. Significa dizer que a cultura, aquele rasgão, seguirá exatamente reto. Por quê? Porque ali é um pano novo. Isso acontece com a vida de uma pessoa, quando essa pessoa ela coloca a palavra de Deus dentro dela. Sabe, igreja? O salmista, ele foi bem claro em dizer. Ele foi claro em dizer que o homem que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes as pessoas não conseguem entender que existem vários tipos de fontes. Por exemplo, existem duas fontes. Aqui ela apresenta duas fontes, mas existem vários tipos de fonte. Existe mais de um tipo de fonte. Aqui ela fala de uma fonte do justo, uma fonte que há no justo, uma fonte que há nos ímpios. Então o conselho ele vem de uma fonte. E quando eu sei que o conselho está vindo de uma fonte certa, se aquela pessoa é justa, quem é justo? Aquele que está em Cristo. Porque ninguém é justificado pelas boas obras que eles fazem. As pessoas só é justificada se elas se renderem a Cristo. Então todo aquele que se rende a Cristo, dentro deles, ali passa a morar o
ceia é o Espírito Santo aconselhando através dele. São conselhos que estão vindo da fonte do Espírito. Amém? O conselho que vem de um ímpio, de uma pessoa que não reconhece Jesus, é um conselho que vem através de demônios. De ímpio é conselhos que vem de demônios. Sabe, nós precisamos estar atentos a isso. Então, por isso, o salmista Davi, é o salmo de Davi, ele diz: bem-aventurado é o homem que anda, aliás, que não anda no conselho dos ímpios. Temos que olhar a fonte. E não se detém no caminho dos pecadores. Por mais que se leve o nome de pecador, porque um dia tem andado no caminho do pecado, mas ainda admissível, a Bíblia, Deus não agrada, não quer que as pessoas detêm, que elas parem no caminho dos pecadores, que elas vivam na prática dele, e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Porque os maus conselhos, eles corrompem uma pessoa. Os maus conselhos corrompem uma pessoa. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Os maus conselhos corrompem. Os bons costumes, a Bíblia diz. O salmista Davi, ele ia dizendo mais adiante assim, antes do seu desejo, ou aliás, do seu prazer, que é o desejo, está na lei do Senhor, ou seja, está na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. O desejo do Filho de Deus não deve ser por coisas mundanas, coisas do mundo, por coisas que não te faz crescer. O desejo dos filhos de Deus deve ser a palavra. Se tem uma coisa que nós devemos desejar ardentemente, desejar em nossa vida, é o único desejo que devemos ter, sabe? É o desejo da palavra, é o desejo de infundiar a cada dia em nova palavra de Deus, de cada dia impetrar no nosso espírito a palavra de Deus, fazer com que ela seja impetrada. É a palavra de Deus, sabe? Isso depende do nosso crescimento. Sabe, o nosso crescimento depende de nós impetrar a palavra, de nós infundiar a palavra dentro do nosso espírito, de nós meditar nela dia e noite. A Bíblia diz na sua lei, medita dia e noite. Precisamos fazer isso. Esse é um dos motivos pela qual muitos filhos de Deus não crescem. Muitas pessoas aceitam Jesus, muitas pessoas estão posicionadas em Cristo, mas não conseguem alavancar, não conseguem destacar, não conseguem, igreja. Quando você olha para ela, você não vê, porque a Bíblia está dizendo que quem faz isso, o salmista Davi comparou, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água. Junto à corrente de água. Você já observou uma árvore plantada junto à corrente de água? Quando você olha para ela, você vê uma diferença dela das outras. Há uma diferença dela das outras árvores. Ela se diferencia daquelas outras árvores que não estão junto à corrente de água. Quando você olha para ela, você vê ela vendo, você vê ela produzindo, você vê ela ali, sabe, sempre sentindo o vento balançando ela, se alegrando, porque uma árvore, quando ela está se balançando, ela está se alegrando, ali é o momento de alegria dela, ali ela está se alegrando. Mas você olha para a outra que está plantada no lugar onde não tem água, próximo das raízes dela, não tem água nas raízes, ela não está à beira do ribeiro, ela não está onde passa corrente de água. É fácil você olhar. Você sabia que até as árvores anunciam onde tem corrente de água. Tem lugar que você vê, aqueles lugares que você olha e vê bem verdinho. Talvez pode ter um ribeiro, mas tem corrente de água embaixo. E o fato de ter corrente de água embaixo da terra, você vê elas se refletindo em si. Elas avisam. São avisos. E esses avisos só percebem quem está no Espírito. Existem avisos que só percebem quem está no Espírito. Existem coisas que só verão quem vê, pelo quem procura olhar pelos olhos do Espírito. Existem coisas em Deus. É por isso também que existem coisas em Deus que só vão viver aqueles que orarem, aqueles que tiverem prazer na palavra, aqueles que gostam de orar, que desejam orar, e que oram, que colocam em prática. Tem coisas que só esses vão viver. Tem coisas que só para esses Deus irão irá permitir ver, irá mostrar, ser mostradas.
para aqueles que oram, para aqueles que têm prazer, desejo, para aqueles que causam, que impetra nele, que causa nele um esfundiamento da palavra. Quando uma pessoa, é fácil você saber uma pessoa, deixa eu falar algo para você, é fácil, a coisa mais fácil que tem, é você saber uma pessoa que causa, que infundia nela a palavra de Deus. Uma pessoa que tem desejo pela palavra é a coisa mais fácil. Ela é a coisa mais fácil que tem, é você saber isso, é você descobrir isso. Davi descobriu assim. Davi falou sobre isso. Quer ver onde ele disse? Ele disse no Salmo 42. Ele disse no Salmo 42, versículo 1. Davi falava uma pessoa que apresenta isso, que tem isso dentro dela. Ela é conhecida. Davi, ele falava assim, no 42, versículo 1, ele dizia assim, ele se comparou ele como uma coça, como um veado, o menor de todos os veados, toda espécie de veado. A coça é a menor de toda espécie de veado, né? Todo lugar que tem ela, sabe? Aí diz assim, Davi diz, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele falou mais, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, da parte dele. Parte A, versículo 2 também. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele se comparou como uma coça, como um veado, como um animal sedento. Glória a Deus. Precisamos ter desejo pela palavra. As pessoas precisam desejar a palavra de Deus. Você vê pessoas desejando tantas coisas nesta vida, nesta caminhada, e não tem desejo pela palavra de Deus. Não tem desejo. Sabe por quê? Porque elas estão acomodadas. Quando você olha para o meio do povo de Deus, hoje você vê um acomodamento muito grande. Você vê um povo sem desejo da palavra. Você vê um povo sem interesse pela palavra. E a vida delas depende da palavra. Tudo em nós. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo para você é sobre a palavra. Tudo para você é sobre a palavra. Jesus falou para Marta que uma coisa era necessária e uma coisa faltava para ela. Faltava a palavra. Era o que ela faltava nela. Era a palavra. Faltava a palavra dela. Porque ela ouvia a palavra, mas ela não retinha a palavra, ela não guardava a palavra. Ela ouvia, mas não guardava. E é triste de se lamentar. Uma mulher que era amiga de Jesus, uma mulher que era amiga de Jesus, uma mulher que Jesus estava sempre na casa dela. Jesus tinha eles como amigos, os três amigos, que era Lázaro, que era Marta e que era Maria. 3 amigos de Jesus, 3 amigos que andavam com Jesus e não, sabe? E um deles não guardava tudo que recebia de Jesus, não deixava a palavra ser impetrada dentro deles, não deixava haver o infundiamento da palavra de Deus. Você precisa deixar acontecer o infundiamento. Sabe, Satanás tem parado muitos na caminhada da fé. O diabo tem feito muitos retroceder, voltar para o mundo. Pessoas que outrora estavam começando a crescer, pessoas que chegou para Jesus e aí tentando voltar para trás. Por quê? Porque não houve nela um infundiamento. Ela não deixou a palavra infundiar ela. Ela não deixou a palavra, ela não deu oportunidade para a palavra infundiar. É como eu estava pregando domingo passado no Salmo Provérbios, capítulo 4, versículo 20, que a Bíblia diz que Deus deve falar, filho meu. Olha, Deus preocupado com os filhos. Deus falando para os filhos, dizendo a palavra aos filhos. Por quê? Porque há muitos
É por isso que quando você ora, você chama os filhos para adorar. Cadê os filhos para adorar? Chega no dia do culto, quando vamos adorar, amanhã vamos estar lá para adorar, vai olhar, a pessoa está lá no sinal, lá no meio do mato, fazendo, se distraindo para lá, se distraindo para cá. Pessoas estão em qualquer outro lugar, sabe, nas diversões. Isso é falta de cuidado com a palavra. Isso é falta de cuidado com a palavra. É por isso que muitos não viverão o que Deus quer fazer. Muitos não irão destacar por causa disso. E depois pergunta: o que eu faço para me destacar? O que eu faço para me aparecer? Querido, quando a própria palavra ela tem a missão de nos apresentar. A palavra tem a missão de nos apresentar. A palavra tem o poder de nos apresentar. A palavra tem essa missão. Quem dá atenção à palavra é honrado pela palavra. Quem não dá atenção à palavra não é honrado pela palavra. Quem não dá atenção pela palavra não é honrado pela palavra. Você pensa que a palavra não te conhece? E ou eu que a pessoa achar que a palavra não conhece elas. A palavra tem olhos, querido. A palavra tem olhos, a palavra tem ouvido, a palavra tem boca, a palavra é um espírito. Ela conhece. Ela sabe quem honra ela. Sabe? É preciso deixar que haja esse infundiamento. É preciso deixar que esse desejo pela palavra venha queimar no coração. Porque Davi ele falava isso. Sabe? Um veado quando está sedento, o que ele faz? Ele viaja quilômetros atrás. Ele atravessa, sabe? O veado quando está sedento, ele atravessa montanhas. O animal sedento, ele atravessa montanhas. Ele atravessa obstáculos. Ele passa no meio de territórios que tem predadores. Sabe? Que ele sabe que tem predadores ali. Ele sabe que ele vai correr um grande risco de ser predado por alguém, mas ele mesmo assim ele vai, por causa da sede, porque ele está sedento, ele vai atrás, está 1 quilômetro, até encontrar um bebedor de água. Ou você vê filho de Deus que tem preguiça de caminhar para ir. Você vê filho de Deus que tem preguiça de levantar de manhã, mas está frio, tem preguiça de levantar de manhã para ouvir a palavra. Aí eu falo, aonde vai chegar um cristão desse, Jesus? Aonde vai chegar um filho desse, Jesus? Aonde? Porque a caminhada é longa, há muito o que se fazer. E tem filho de Deus, sabe, dando atenção a coisinhas nessa vida. Atenção a coisinhas nessa vida. Eu estava ocupado não sei o quê. Marcaram não sei o quê, não sei aonde. Eu fui para lá. Querido, quem vive no reino, a vida de quem vive no reino, prioridade é o reino de Deus. Porque a pessoa pode viver no reino, mas se ela não dá prioridade para o reino de Deus, não vai adiantar nada. Esse é o problema de muitos que vivem no reino. Não vou dizer que não vive, porque ele se entregou a Cristo, foi trazida, foi catapultada para o reino de Deus. Foi trazida, catapultar é trazer, é levar-se. Foi elevado, está dentro do reino de Deus. O reino está dentro dela. Mas ela não vê nada acontecendo, ela não vê esse reino fluir, ela não vê esse reino desenvolver, ela não vê nada de bom acontecendo na vida dela. Por quê? Porque ela não dá liberdade para o rei, porque ela não siga o rei, ela não serve o rei. É preciso servir o reino de Deus. Não é, sabe, ter só o reino de Deus, não adianta não, tem que seguir o reino. Tem que seguir o reino, tem que dar prioridade para o reino. Diga glória a Deus. É por isso que diz Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu. Ou seja, a Bíblia diz: você precisa ter o reino, as pessoas precisam ter o reino de Deus, sabe, conquistar o reino de Deus. E uma vez, depois que conquista o reino de Deus, aí nós vamos servir o reino. E ao servir o reino, somos servidos pelo reino.
E muitos não conseguem compreender. Muitos não conseguem entender aquilo que o Senhor tem ordenado. Então, igreja, e a Bíblia ela chega a dizer mais, que quando há essa impetração, esse infundiamento da palavra, quando há esse desejo, quando há esse prazer da pessoa pela palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que tudo que essa pessoa, sabe, ela não vai recear quando vem as adversidades, ela não vai recear, porque ela sabe que a palavra de Deus, agora ela conhece, que alertava ela sobre isso, e tudo que ela fizer, ela será bem sucedido. Está escrito lá no Salmo, lá mais embaixo no Salmo 1, no 3. Tudo que ela fizer é bem sucedido. Aí a pessoa fala, mas por que eu faço coisas que não é bem sucedido? Então está na hora de parar e olhar o que está acontecendo. O caminho não mente. É preciso olhar então o que está acontecendo. Se não está sendo isso, então é preciso olhar o que está acontecendo. Sabe, é preciso olhar o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa assim. Se eu percebo que há algo, eu preciso fazer algo, eu vejo que eu vou ver o que é, eu vou perguntar para os estudantes o que é. Eu vou perguntar para ele. Eu vou procurar ver. O problema é que tem pessoas que elas não procuram ver. Sabe que tem algo que está acontecendo, está bem, mas elas não querem saber. Sabe que a alma chora, que a alma geme, mas não quer saber. O porquê? Sabe que existe uma dor, mas não quer calçar a ferida para curar aquela ferida. Esse é que é o problema disso. Sabe que muitos sabem que a força está indo embora, muitos sabem que a força está indo embora, muitos sabem que o desânimo chegou e está quase parando, ele está tendo mais disposição para caminhar com Deus, ele está tendo mais disposição para ler a Bíblia, não está mais tendo disposição para jejuar, não está tendo mais disposição para estudar a palavra, para cultuar a Deus, e em vez de fazer alguma coisa para reverter isso, está deixando a coisa continuar a revidar. O final é somado junto com aqueles que estão na Bíblia no caminho, prostrado. Se tu percebeu alguma coisa assim, procure mudar isso, reverter isso. Reconheça o desejo, reconheça a necessidade da palavra. Reconheça a necessidade da palavra e de seguir a palavra e praticar a palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Reconheça isso. Faça como Davi fez. Ele era como um animal sedento. Ele tinha fome. E como um animal sedento, nós também devemos ter fome e sede da palavra de Deus. Glória a Deus. Devemos ter fome e sede. Devemos ir atrás da palavra. Devemos ir atrás da palavra, assim como a coça, assim como o veado vai atrás da árvore. Glória a Deus. Aleluia. Devemos estar animados. Sabe? Por exemplo, algo extraordinário aqui. Tem gente falando assim, Deus, eu queria uma direção para a minha vida, para eu poder sair da situação que eu estou. Deus está dando uma direção aqui nessa manhã. Mas muitos daqueles que dizem, eu preciso de uma direção, mas não se apresentam para receber essa direção, para ouvir essa direção. Entenda que a pessoa ela pode ter influência, mas se ela não tiver a palavra, essa palavra vai parar. A direção certa é a palavra. A boca do homem faz planos, mas o coração do homem faz planos. Está escrito lá no Provérbios 16. Mas a resposta certa ela vem. A resposta certa é a que vem dos lábios do Senhor. É a que Deus falou. Amém? É a palavra. Isso significa dizer que é a palavra de Deus. Significa dizer que é a palavra de Deus. Amém? Então, por exemplo, esse é um momento o quê? Um momento de comunhão. De comunhão para meditação na palavra de Deus. E as pessoas devem valorizar esse momento. Devem valorizar o momento de comunhão
sabe, de meditação, ali para meditação na palavra de Deus. Muitos não valorizam isso. Muitos não valorizam isso. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Esse tempo é tempo oportuno. Esse tempo é tempo oportuno, é tempo de desfrutar das bênçãos de Deus, é tempo de viver as maravilhas de Deus. É um tempo oportuno que nós estamos tendo de ser abençoado, de ser encorajado e de ser nutrido com a palavra de Deus. Amém? E tem muito filho de Deus desnutrido. Tem muito filho desnutrido. Só que o desnutrido dele não é porque não está alimentando bem com feijão, arroz. Não, nada disso. Está desnutrido porque está faltando a palavra. Está faltando a palavra. A palavra ela tem nutrientes suficientes. Só que é aquele negócio. A pessoa precisa entender a importância de não só ouvir, mas colocar em prática. E de fazer compromisso com a palavra mesmo. Não adianta. No reino de Deus não tem descompromissado. O reino de Deus não é lugar para quem não tem compromisso, não. O reino de Deus é lugar para quem tem compromisso. Porque para frutificar é preciso isso. É preciso ter compromisso. É preciso ter dedicação no reino de Deus. E muitos não têm compromisso por causa disso. É por isso que não avança. É por isso que não vai. Sabe? Existem pessoas nessa vida, como Elias, a Bíblia fala que Elias levou o nome de perturbador de Israel. Por que será? Perturbador de Israel. Porque esse homem, ele era um homem que impetrava a palavra, ele tinha a palavra impetrada, ele impetrava a palavra dele, ele fazia isso, ele fundiava a palavra dele. E aonde ele chegava, era algo extraordinário que aconteceu dentro de uma intimidade, sabe? E isso levou ele a ser amado por uns e odiado por outros. Amado por uns e odiado por outros. Você não tem noção o tanto de mensagem que manda me usar. Não tem noção. Porque às vezes a pessoa vê um vídeo, vê isso, aquilo, outro, aquela coisa, e fala, nossa, o senhor é para mim, eu preciso de muita oração, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Às vezes eu faço mal, Senhor, toca nesse fulano, coloca sede e vontade dele de vir conhecer a palavra, de vir caminhar com o Senhor. Porque para ela alcançar tudo que ela quer, viver tudo que ela quer, ela precisa de caminhar com o Senhor. Ela precisa falar, amém, Deus abençoe o Senhor. Só fala isso, ó. Quer dizer, não vai nem mais a fundo, sabe por quê? Porque ela está disposta a caminhar. Não tem como você colocar os ratos para ir embora se a pessoa não está afim de tirar os lixos. Não adianta. Não adianta espantar as moscas, querer espantar a mosca da vida de ninguém, espantar rato, se a pessoa quer continuar com o depósito de lixo, com o trato no meio do lixo. Vai adiantar o quê? Não adianta nada. A pessoa tem que estar disposta a se limpar, tem que estar disposta a viver uma limpeza, deixar a palavra limpar ela, em nome de Jesus. Amém? Desejar a palavra de Deus. Então tenha desejo pela palavra de Deus. Que seja o seu maior desejo. Que seja o seu maior desejo. Amém? Glória a Deus. Eu ia fazer uma pergunta aqui, eu vou deixar para lá. Eu já falei já o que é, não adianta. Não adianta mais. E tem gente que você pergunta para ela assim, falando, qual é o seu maior desejo? Tem gente que apresenta vários tipos de coisas. Mas você sabia disso que tem gente que apresenta, quando qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é fazer isso, o meu maior desejo é fazer isso aqui. O meu maior desejo não tem. Ninguém tem maior, não há necessidade maior numa pessoa do que dela conhecer a palavra de Deus.
toda parte, isso te falta, e isso te falta. Uma coisa dessas. Não tem outro desejo maior. A vida do ser humano depende de tudo da palavra. Ontem eu fui no monte, quando a noite estava lá orando. Aí eu estava lá orando, Deus falava comigo. Eu abri a Bíblia, Deus deu mostrando algo sobre Salomão. Sabe? Salomão, Deus deu um conselho na boca de Salomão. Eu vou finalizar agora. Mas Deus estava me dando algo a respeito da boca de Salomão, conselho, pelas palavras de Salomão. E Deus dizia, através da boca de Salomão, ele falava sobre fugir do homem insensato. Fugir do homem insensato. O que é o homem insensato? É o homem sem conhecimento. Aí alguém fala assim, qual é a aposta? Será que não é todo mundo tem conhecimento? Não? Tem gente que tem conhecimento do mundo, das coisas do mundo, conhecimento do homem. Você não precisa de conhecimento do homem. Você não precisa de conhecimento do homem. Eu precisava de conhecimento do homem, de coisas do homem, eu deveria andar nelas quando eu andava essas coisas. Hoje se eu olho no Espírito, então eu preciso de coisas que vêm do Espírito, que venham do Espírito Santo. Amém? Eu vou parar para dar ouvido insensato? É perder tempo, querido. Isso chama-se perder tempo, dar ouvido insensato. Uma pessoa não tem conhecimento e Deus fala para fugir deles. Você não precisa de coisa que vem do insensato. O insensato não tem nada para te dar. O que você precisa é coisa que vem do Espírito de Deus. Então, você deve estar atento a essas coisas. Você deve estar atento a essas coisas. Se não vem do Espírito Santo de Deus, não pare para dar ouvido. Foge deles. Fogem deles. Em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra? Que a cada dia deixa a palavra de Deus ser integrada em você. Em nome de Jesus. Mas alguém fala, eu creio na palavra, eu tenho a palavra. Quando você olha para a pessoa está prostrada, não tem ânimo para nada, não tem disposição. A pessoa troca, dá prioridade para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Então a pessoa precisa tomar conta. Porque quando está integrada na palavra, a pessoa está ali, ela prioriza isso, o momento dela com Deus. Primeiro Deus, depois outras coisas. Primeiro Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca ali em pé o nome do Senhor Jesus. Aplaudindo o nome de Jesus.